Esse fica a dica. Pode voltar? Gravando. Voltando, então vamos lá, gente. Ó, o que é administração pública no ponto de vista subjetivo? A banca, que você diga de que forma que a administração pública se estrutura. Vamos lá. A gente integrando o seu conceito subjetivo, temos aqui, ó, os agentes públicos. Os agentes públicos, eles integram o conceito subjetivo de administração. Legal. Professor, o que é um agente público? É muito fácil. Agente público é todo aquele que exerce uma função pública. Então, todo aquele que exerce uma função pública, ele é um agente público. E, consequentemente, integra o conceito subjetivo de administração. Legal. Então, por exemplo, ó, o temporário, o efetivo, o remunerado, o sem remuneração, eleito pelo povo, aprovado em concurso, não importa. Exercer uma função pública do coveiro, passando pelo juiz, chegando até o presidente da República, são todos o quê? Agentes públicos. Legal. Vamos lá. Também integra a estrutura da administração, gente, os órgãos públicos, ó. Vamos colocar aqui. Órgãos públicos. Os órgãos públicos, queremos estudá-los com mais calma depois, já adiantando, gente, ó, o que são órgãos públicos? Ó, por exemplo aqui, o Departamento de Polícia Civil, DPC. Gente, o órgão público, que nós notaremos mais tarde, que ele é um centro de competências, que é criado por lei para quê? Para especializar a administração pública. Vou repetir. O que é um órgão público? Centro de competências. Legal. Que é criado por lei para quê, gente? Para especializar a administração pública. Então, por exemplo, ó, Departamento de Polícia Civil. Eu quero que você investigue infrações penais de sua competência. Legal. Secretaria Estadual de Segurança Pública. Só segurança pública. Secretaria de Educação. Só educação. Órgão público, centro de competência criado por lei para quê? Especializar a administração pública. Legal. Tribunal de Justiça é um órgão público do Estado que atipicamente administra. Conceito o quê? Subjetivo de administração. Legal? Legal. Vamos lá, gente, ó. Então, agente público... Opa, calma lá, gente, que eu fiz uma besteira aqui. Então, o órgão público também integra o conceito subjetivo de administração, né? Legal. Por exemplo, o Departamento de Polícia Civil, que é um centro de competência que é criado por lei para especializar a administração pública. Legal. Vamos lá, gente. E para fechar a conta aqui, ó, as entidades públicas também integram o conceito que, gente, subjetivo de administração pública. Exemplo clássico dos clássicos. Aqui, gente, ó. As autarquias. Por exemplo, o Detran, aqui de Santa Catarina, gente. As autarquias, ó. O Detran é exemplo aqui de uma autarquia. Professor, o que é uma autarquia? Aliás, o que é uma entidade pública? Gente, entidades públicas, o que nós notaremos também nas próximas aulas? Que são pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa. Entidade pública, a pessoa jurídica. Legal. Que tem autonomia financeira e administrativa. E só exerce uma atividade. Pessoa jurídica, autonomia financeira e administrativa, que só exerce uma atividade. Por exemplo, a autarquia do Detran. Qual que é a competência dele? Trânsito. Legal. Por exemplo, a empresa pública Correios. Qual que é a vibe dele? Serviço postal. Por exemplo, o Casan, que é uma economia mista. Qual que é a competência dela? Água e esgoto. Por exemplo, o IBGE, que é uma fundação pública. Qual que é a competência dele? Engenharia, aliás, estatística e geografia. Então, as autarquias, mais o que, gente? Fundações públicas, empresas públicas e economias mistas, são o quê? Entidades públicas que integram o conceito subjetivo de administração. Pessoa jurídica que tem o quê? Autonomia financeira e administrativa. Outro exemplo aqui, gente. Aqui o terminal Rita Maria. Ele é gerido pelo DETER. O que é o DETER? É o Departamento de Transportes e Terminais. O DETER, SC, é também uma autarquia estadual, entidade pública. Aquela Fundação Franklin Cascais. É a fundação pública municipal. É uma entidade pública do município. Aqui. Outro exemplo, gente. A CONCAP. A CONCAP, ela era uma economia mista. Só que hoje é uma autarquia. Entidade pública da administração indireta. Mas, professor, na boa, como que a banca pode perguntar sobre isso? Por exemplo, assim, vamos lá, gente, ó. O candidato, o serviço postal, ele integra o conceito objetivo ou subjetivo de administração pública?
Serviço postal é uma atividade? É um serviço público. Conceito, objetivo. O carteiro, que é um empregado público. Conceito ob ou sub. Empregado público, função pública, agente público, conceito o quê? Subjetivo. Correios, que é uma empresa pública, que é uma entidade pública, conceito o quê? Subjetivo. Não tem como errar. Vamos lá, de novo, hein? O seguro social. Seguro social, assistência, saúde e previdência. Seguro social. Integra o conceito ob ou subjetivo? Seguro social, assistência, saúde e previdência. Conceito ob ou sub? Seguro social está aqui, né? Serviço público e fomento. Conceito objetivo. Legal. O INSS, que é uma autarquia federal. Conceito o quê? Subjetivo. E o técnico de seguro social, que é um servidor público. Conceito o quê? Subjetivo. Tudo bem? Não tem como errar não, gente. É fácil demais. Só para fechar a conta, então. Vamos lá. A segurança pública. Conceito ob ou subjetivo de administração. Segurança pública. Serviço público. Conceito objetivo. Legal. O agente da Polícia Civil. Conceito ob ou sub? Subjetivo. E o Departamento de Polícia Civil, que é um órgão. Conceito subjetivo. Vamos lá. Aliás, antes disso, venham comigo aqui, gente. Ó, expressões sinônimas. Conceito objetivo tem sinônimo. Conceito material. Vamos lá, gente. Expressões sinônimas fazem a diferença. Ou conceito funcional. É a mesma coisa. Vamos lá, gente. Conceito material, funcional ou objetivo, tanto faz. Gente, aqui é uma aula democrática, tá? Qualquer comentário, qualquer crítica, sugestão, não se acanhem, ok? Muito bem. De conceito subjetivo, quais são os sinônimos? Vamos lá, gente, ó. Conceito formal, ou conceito o quê, ó? Orgânico. Conceito formal ou orgânico. Tudo bem, gente? Subjetivo, formal ou orgânico. Daí você pergunta assim, professor, como que a banca poderia perguntar sobre isso? Vamos lá, gente, ó, vem comigo. Uma questão de prova verídica. Verídica. Uma aqui para técnico da Defensoria Pública da União. Qual que foi a banca CESP 2016? Ó. Vamos lá. A administração pública, em seu sentido formal, orgânico ou subjetivo, compreende o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos. Até aqui, correto ou não? Vou repetir, ó. A administração pública, atenção, o foco, hein, gente. A administração pública, em seu sentido formal, orgânico ou subjetivo, compreende o conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos. Até aqui, pura vida. Correto. Tem mais. E em seu sentido objetivo, material ou funcional, abrange o conjunto de funções ou atividades que objetivam o interesse público. Sim ou não? Sim, gente. Conceito objetivo, atividades, funções. Conceito subjetivo é a própria estrutura. Questão corretíssima. Professor, eu tenho um livro, né, que hora eu vejo a expressão administração pública, iniciais maiúsculas, e hora eu vejo a expressão administração pública com as iniciais minúsculas. Tem diferença? Tem, gente, ó. Administração pública, iniciais maiúsculas, conceito, ó, subjetivo, tá? E a administração pública, iniciais minúsculas, conceito objetivo. Tudo em minúsculo, ob. Iniciais maiúsculas, conceito sub. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem mais aqui, hein? Não sabia? Sempre discutimos? Então vamos lá. Iniciais, de repente foi até o estopim para que eu pesquisasse. Eu acho que foi boa. É vivendo e aprendendo, né, colega? Vamos lá. Então, iniciais maiúsculas, conceito sub, e minúsculas, conceito ob. Legal. Não, maiúsculo subjetivo. Subjetivo. Tá? E minúsculo, tudo em minúsculo, é objetivo. Legal. Gente, hein? Prossigamos então. Só para fechar a conta aqui com chave de ouro. Vamos lá. O que é administração pública no sentido amplo? Amplo. Vem aqui, gente, ó. Sentido amplo. No sentido amplo, vou até puxar um pouquinho para cá, ó. Gente, a administração pública, no sentido amplo, lato sensu, engloba duas atividades. Que atividades? Atividades políticas, e atividades o que, gente? Ó, jurídicas. Vamos lá. Então, a administração pública, no sentido amplo,
são duas atividades. Atividade política e jurídica. Show de bola. E no sentido estricto senso, né, mais estrito, o que é administração pública, gente? Somente uma atividade, tá? Atividade o quê? Jurídica. Atividade jurídica. Legal. Atividades jurídicas. Qual que é a diferença entre atividade política e jurídica? É fácil, gente, ó. Atividade política é aquela que planeja política pública. Exemplo clássico aqui, ó. O PPA. PPA. Gente, aí, o que é o PPA? É o Plano Plurianual. Ok? Plano Plurianual. É uma lei que prevê o quê? Os próximos 4 anos de governo. Prevê as metas para os próximos 4 anos de governo. Legal. Na esfera federal, quem que elabora o projeto de lei do PPA? É o presidente da República. Quando o presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, elabora o projeto aqui do PPA, Plano Plurianual, estabelecendo metas para os próximos 4 anos, é uma atividade o quê? Política. Planejando política pública. Darem prioridade, sei lá, à segurança pública, né? À educação, à saúde, enfim, né? Sempre aquilo. Atividade política. O que é uma atividade jurídica? Execução de política pública, gente. Execução de política pública. Me dê um exemplo aí de atividade jurídica, professor. Tipo já. Prestar um serviço público é executar política pública. Atividade jurídica. Construção de uma obra pública, por exemplo, uma linha nova do metrô, é atividade o quê? Jurídica. Execução de política pública. Ok? Legal. Sentido amplo, administração pública, planejar política pública e executar política pública. E no sentido estrito, gente, somente o quê? Executar política pública. Professor, e se a banca não especificar o sentido que ela queira, amplo ou estrito, o que eu faço? Sentido estrito, tá, gente? Se porventura a banca não especificar o sentido que ela queira, lance mão no sentido aqui estrito, porque a verdadeira administração é aquela que executa a política pública, ok? Tanto que o nome do poder, que é o expert em administração, é o poder o quê, gente? Executivo, executor de políticas públicas. Não falou nada, coleguinha? Atividade o quê? Jurídica. Executar política pública, ok? Isso cai em prova? Cai. Olha a questão aqui, gente, ó. A questão aqui, ó. CESP MPOG. O que é o MPOG? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Aproveitar o gancho. O MPOG, ele integra o conceito ob ou subjetivo de administração pública. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele que libera recursos para concurso público, tá, gente? Na esfera federal. Conceito ob ou subjetivo de administração pública. Ministério é um órgão federal, conceito o quê? Subjetivo, boa. Olha a questão de prova, hein? Para técnico do MPOG, 2015. A administração pública, no sentido amplo, abrange o exercício da função política e da função jurídica, estando ambas as atividades subordinadas à lei. Sim ou não? Sim, gente. Atividade jurídica, que executa a política pública, e atividade o quê? Política, que planeja a política pública. Olha a questão de prova outra. Vamos lá, mas tem mais uma. O exercício, essa aqui de onde que é? Prefeitura de Fortaleza, o ano passado, ó, 2017. O exercício do poder de polícia administrativa reflete o sentido objetivo da administração pública, a qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Sim ou não? Sim, gente, poder de polícia é o quê? Conceito objetivo. Aqui, ó, poder de polícia. Legal. Mais uma aqui boa. TCE Pará. Do ponto de vista subjetivo, a administração integra o poder executivo, que exerce com exclusividade as funções administrativas, em decorrência do princípio da separação dos poderes. Está certo ou errado isso, gente? Somente o executivo administra? Não. Os demais também irão fazê-lo de forma que atípica, questão incorreta. Gente, e aqui na questão 2, vocês viram alguma expressão taxativa? Que exerce com exclusividade a função administrativa. Errado porque, enfim, né, sabemos que os demais poderes também administram. Tudo bem, gente? Então, expressão taxativa, fiquem ligados, tá? Muito bem. Isto posto, vamos prosseguir. Vamos lá, gente. Gente, aqui tem alguma dúvida ou não? Tá tranquilo? Pois não, pode falar, colega. Como você chama? Maria Joana, legal.
Você faz a pergunta e eu vou repetir, tá? Para o pessoal de casa escutar. Pode fazer. Então, boa pergunta. Para que a Maria Joana perguntou o seguinte, ó. Como que ela vai saber se a banca ela está se referindo ao sentido amplo ou estrito? Qual que é a regra para a administração pública? Qual que é a regra da administração pública, na veia? Execução de política pública. Então, se a banca quiser se referir ao sentido amplo, ela vai ter que falar. Sentido amplo, não falou nada, vá pela regra que é atividade jurídica. Agora, a administração pública não comporta nenhum conceito além de execução de política pública. Não é errado, porque tem conceito amplo que fala também que ela vai planejar política pública. Mas não falou nada, vai na fé. Conceito o quê? Estrito. Ok? Por exemplo, na questão que eu trouxe para vocês, a banca especificou. A administração pública, no sentido amplo, abrange o quê? A função política e a função jurídica. Correto. Não falou nada, sentido estrito. Tá? Legal. E vou aproveitar o gancho também, vou aproveitar a pergunta boa da Maria Joana. Por exemplo, gente, se a banca não especificar regra ou exceção, vou pela regra ou exceção? Por exemplo, em regra, a administração tem que licitar para realizar compras. Legal. Se a banca não especificar, gente, regra ou exceção, eu vou pela regra ou pela exceção? Por exemplo, é uma questão seca. A administração pública deve licitar antes de realizar compras. Em regra, deve? Deve. Certo ou errado? Certo. A gente não falou nada, pelo menos aqui no direito administrativo, estava pela regra. Agora, por exemplo, expressão taxativa. A administração pública sempre deverá licitar antes de realizar uma compra. Errado, porque nesse caso não teria margem à exceção. Mas não falou nada, a gente vai pela regra. Ok? Legal. Pelo menos aqui no direito administrativo. Outro ponto importante, a importância de você conhecer, gente, a sua banca examinadora. Vou dar um exemplo do Tribunal de Justiça, último concurso. O último concurso para o TJ aqui em SC, qual que foi a banca também? FGV, tá. E teve uma questão que foi muito polêmica, vou explicar. Tribunal de Contas. Gente, para a maioria dos doutrinadores, dos pensadores, o Tribunal de Contas é um órgão independente que não integra nenhum poder. Ele só auxilia o poder legislativo na fiscalização financeira da administração pública. Então, para a maioria, não integra nenhum poder. Só que tem alguns pensadores, no entendimento minoritário, que sustentam o quê? Que o Tribunal de Contas integra o poder o quê? Legislativo. Ok? A FGV, ela adota o entendimento majoritário, em que ele é um órgão independente, ou adota o entendimento minoritário, que ele integra o legislativo, o minoritário. E muita gente errou essa questão na última prova, gente. Foi bem assim, ó. Uma das questões, né, que era a correta. O Tribunal de Contas, órgão integrante do Poder Legislativo, muita gente não. Ele é um órgão independente, só que questão correta, porque a FGV adota esse entendimento. Tá? Então, essa é a importância de você conhecer bem a sua banca. Tudo bem, gente? É o tipo de questão que faz a diferença. Vamos lá, então, prossigamos. Coloque assim, então, colegas, mais um pouquinho. Coloquem assim, ó. Ponto de número 4.4. Iremos tratar do que agora? Vamos lá, gente. Vamos só começar, pelo menos, e depois faremos um intervalinho. Vamos lá. Opa. Gente, outro ponto importantíssimo que também constou sempre consta aí dos editais para tribunais, é esse tema aqui, gente, ó. Fontes do direito administrativo. Vamos lá. Fontes do direito administrativo. Ou seja, onde que nasce o direito administrativo? Qual que é o seu nascedouro? Né? Quais são as suas fontes? Muito bem. Vamos colocar aqui então. Opa, tem que desligar aqui o telefone. Vamos lá, gente. Fontes do direito administrativo. Onde que o direito administrativo nasce? Legal. No primeiro momento, nós teremos o quê? Fontes materiais e fontes formais. Vamos começar aqui, ó. 4.1, gente. Fontes materiais do direito administrativo. Fontes materiais do direito administrativo. Legal. Gente, hein? O que é uma fonte material do direito administrativo? É muito fácil. São fatos. São fatos. São acontecimentos. Vamos colocar aqui então, hein? Fontes materiais do direito administrativo. São fatos. Como assim fatos? São fatos. Fatos políticos. São fatos sociais, fatos políticos.
são fatos sociais, são fatos econômicos, que de tão importantes aqueles fatos, a partir daquele acontecimento, nasce lá um tema do direito administrativo. Vou repetir. Fonte material do direito ADM. São acontecimentos, fatos, políticos, sociais, econômicos, dentre outros, que de tão relevantes para nós, administrativistas, a partir daquilo nasce, eclode, um tema do direito administrativo. Legal. Galera, qual que é o exemplo que qualquer livro cita? Sempre ele, sempre ele. Esse exemplo aqui, ó. Eu vou repeti-lo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele vai tratar de um tema, gente, que nos interessa por demais. Qual que é o tema? Responsabilidade civil do Estado. Então, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele vai tratar de que tema, gente? Do tema aqui, ó, responsabilidade civil do Estado. A pergunta é a seguinte, vamos lá, a pergunta é a seguinte. Se um agente público nesta qualidade provocar um dano a um terceiro, quem é que responde por isso? No primeiro momento, é o próprio agente público ou é o Estado? É o Estado. Então, por exemplo, polícia militar numa troca de tiros, né, com meliantes. Um dos disparos que o policial efetuou me atinge. Arma de grosso calibre, um fuzil, minha perna amputada. Eu tive danos materiais, danos estéticos, danos morais. Né? Enfim, sem um membro é o dano moral também. E provocado por um agente público que exercia função pública. A própria Constituição prevê o quê? Que é uma responsabilidade civil do Estado. Ele que me indeniza a princípio. Legal. Então eu pergunto, sempre foi assim ou não? Gente, não, tá? Idade média, qual que era a máxima? O rei nunca erra. E se você fosse vítima de um dano que o Estado provocasse, você simplesmente não seria indenizado. Legal. Só que em meados de 1790, gente, né? Há muito tempo, uma jovenzinha francesa, a Agnes Blanco, né? Que virou aqui uma celebridade do direito administrativo, gente. Ela lá em Bordeaux, na França, o que aconteceu? Ela foi atropelada. Olha que loucura, gente. Por um vagão de uma entidade pública francesa, que era a Companhia de Manufatura de Tabaco de Bordeaux da França. Legal. Então, o maquinista, um agente público, atropelou lá a Agnes Blanco, 5 aninhos, vários danos e tal. Até aquele momento, o que entendia o Poder Judiciário? Que o Estado ele não respondia por danos provocados a terceiros. Quem responde por isso, enfim, não sei quem é, o Estado não é. Só que o pai da Agnes, um advogado renomado, Jean Blanco, ele ingressou com uma ação judicial e o Poder Judiciário, a partir daquele acontecimento, ele muda de ideia. E passa o quê? A entender que se o Estado presta um serviço público e provoca danos, deve o quê? Indenizar a vítima. Ou seja, a partir desse acontecimento aqui, o atropelamento dela, nasce um tema do direito administrativo. Que tema, gente? Responsabilidade civil do Estado. Qual que é a pergunta de prova? Qual que é a fonte material do tema responsabilidade civil do Estado, que é um tema aqui do direito administrativo? O atropelamento de Agnes Blanco em Bordeaux, na França, em meados de 1700 e bolinha. A partir desse fato aqui nasce o tema do direito administrativo. Tudo bem, gente? E até então o Estado ele não respondia por nada e a partir disso ele passa a responder por eventuais danos. Ok. O que cai em prova mesmo é isso aqui, ó. Coloquem assim, gente. 4.2, vamos colocar aqui, ó. 4.2, até aproveitar o espacinho. 4.2. Fontes formais do direito administrativo. Fontes formais do direito administrativo. Fontes formais do direito ADM. Vamos lá, gente. O que é uma fonte formal do direito administrativo? E aqui, isso aqui está na prova. Fonte formal do direito administrativo são o quê? São institutos. Institutos que foram justamente criados para quê, colegas? Para que você, operador do direito, consiga o quê? Aplicar o direito a cada caso concreto. Vou repetir. O que é uma fonte formal do direito administrativo? São institutos que foram justamente criados para viabilizar o que? A aplicação do direito. Nesse caso aqui do direito administrativo, ó. Institutos justamente criados, né, formalmente criados para que você aplique o direito administrativo a cada caso concreto. Legal. E só para fechar aqui o nosso primeiro módulo. Dentro aí das fontes formais,
nós temos uma subdivisão, gente, ó. Então coloquem aí. Então dentro aí do item 4.2, institutos, né, fontes formais, institutos que viabilizam a aplicação aí do direito administrativo. Nós temos uma subdivisão. Só para fechar aqui, gente, ó. Coloquem assim. 4.2.1 fontes formais primárias do direito administrativo. Fontes formais primárias, mesma coisa que o que, gente? Ó, diretas, imediatas, organizadas. São expressões sinônimas. Vamos lá, gente, ó. Então a fonte formal pode ser o quê? Primária, mesma coisa que direta, imediata ou organizada. Para fechar aqui o módulo, primeiro bloco, né? E comer um pão de queijo. Vamos lá. Imaginemos que você preste o concurso público do IBAMA, analista ambiental. Beleza. A sua função é o quê, gente? Fiscalizar potenciais empresas, indústrias poluidoras. Ok. Com base em que você autua ou não autua aquele empresário? Mas você está de acordo, muito bem, parabéns. Ou você aqui, você despeja resíduos tóxicos do rio, né? Você está autuado, gente. O que pauta a sua atuação na administração pública? O que diz o que você pode e o que você não pode fazer na administração pública? Qual que é a fonte formal primária do direito administrativo? O que vocês acham? É a lei, gente. Vamos lá. Só para fechar aqui, ó. Então, qual que é a fonte formal primária do direito administrativo? É a lei. Tanto que na administração pública, cada passo que você dá ou não dá, você só dá ou não dá porque a lei autoriza, gente. Princípio da legalidade. A administração pública tem a sua conduta pautada em lei. Você só faz o que a lei manda, simples assim. Ok. Parar por aqui, não corram, tá, gente? Voltaremos em 10 minutinhos para o segundo bloco da aula. Obrigado pela atenção, forte abraço. Valeu.